Deus tem uma mensagem especial para os seres humanos nos tempos em que estamos vivendo. Existe no coração humano um certo medo. Independente de religião, cultura ou posição social, existe no íntimo de cada pessoa a sensação de que este mundo caminha rumo à destruição completa. Deus tem uma mensagem especial para os seres humanos nos tempos em que estamos vivendo. Existe no coração humano um certo medo. Independente de religião, cultura ou posição social, existe no íntimo de cada pessoa a sensação de que este mundo caminha rumo à destruição completa. A maior necessidade das pessoas hoje se resume numa palavra com 3 letras: paz. Compreendendo melhor as revelações de Deus, encontraremos esperança e segurança para viver. Por isso, precisamos estudar o livro do Apocalipse. E essa paz não é meramente externa, mas uma paz interna, do coração. Você pode ter procurado por essa paz muito tempo, mas não encontrou. Sabe por quê? Porque ela não estava lá. A verdadeira paz só encontramos em Deus. Quando Deus criou os seres humanos, deixou uma parte em cada coração que só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Nenhum ser humano é feliz longe de Deus. Ele pensa que é, mas nunca será completo enquanto não entregar toda a sua vida ao Criador. Os temas desta série estão ficando cada vez mais fortes. As verdades estão mais contundentes, mexendo em coisas que um dia você acreditou, mas que agora percebe que na Bíblia o caminho que Deus deixou era exatamente outro. No estudo anterior, entendemos que o sábado é o selo de Deus para o seu povo. Antes dos 4 ventos destruidores soprarem sobre este mundo, é preciso que os servos de Deus sejam selados, ou seja, identificados. Quando os ventos se soltarem, o planeta será castigado com os juízos de Deus, o fim do mundo. Estamos em um tempo de oportunidades e importantes escolhas. E nesse estudo, mais uma decisão precisa ser tomada ou confirmada. Estou aprofundando um pouco mais o que vimos no tema anterior sobre o selo de Deus, para que não fique mais nenhuma dúvida. Centenas de versos da Bíblia ordenam a santificação do sábado. Não existe nenhum verso na Bíblia que diz: santifique o domingo. Se o verso não existe, como tantas pessoas fazem desse dia o dia de descanso, adoração e santificação? Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo, mas não está dizendo que esse é o dia santo. Pelo contrário, reafirma a guarda do sábado. Existem 8 versos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana. Na Bíblia, os dias não tinham nomes, exceto o sábado. Os outros eram contados como o primeiro, segundo e assim por diante. O 6º dia era também chamado de dia da preparação, pois antecedia o dia de sábado. São 8 versos que falam sobre o primeiro dia da semana. 6 deles estão nos Evangelhos, que contam a história de Jesus. Uma vez aparece em Atos e outra na carta de Paulo à igreja de Corinto. Analisando cada um dos versos que mencionam o domingo, podemos entender o que a Bíblia tem a dizer sobre ele e assim chegaremos a uma importante conclusão que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida completamente. Ao lermos cada verso, uma pergunta será respondida. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? A resposta é sim ou não. O primeiro verso está em Mateus capítulo 28 e o verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No mesmo contexto da ressurreição, aparece em Marcos capítulo 16, versos 1 e 2, a referência ao primeiro dia da semana. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Contando a mesma história, Lucas apresenta o seguinte:
Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lucas capítulo 24 e o verso 1. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Os 3 versos não dão nenhuma ideia de mudança. Estão apenas contando o que é que aconteceu quando o sábado acabou e o corpo de Jesus ainda não estava preparado para o sepultamento segundo o costume da época. As mulheres foram até a sepultura e fizeram isso no primeiro dia, pois o que fariam com o corpo de Jesus não era para ser feito no 7º dia, no sábado. O evangelista Lucas não foi discípulo de Jesus. Ele fez apenas uma pesquisa profunda para que as pessoas conhecessem de verdade quem era Jesus. E nesse estudo que fez, ele não encontrou nada dizendo que o domingo era o dia santo. No verso 9 de Marcos capítulo 16, mais uma vez aparece a expressão primeiro dia. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Pelo fato de ter Jesus ressuscitado no primeiro dia, isso não quer dizer que o domingo passou a ser o dia santo. Esse é um argumento que não tem nenhuma base bíblica. Nenhum texto pode ser usado para confirmar esse pensamento. Um idoso evangelista ficou conhecido pelo desafio que fazia ao seu auditório. Nas suas séries de estudo, ele oferecia $5.000 para quem lhe mostrasse um texto ou um estudo bíblico que provasse que o dia de guarda agora era o domingo. Depois de tantos anos ensinando a Bíblia, ele ainda não tinha pago $5.000 para ninguém, pois não há como provar a mudança. Em João, capítulo 20, verso 1, o evangelista confirma a mesma história da ressurreição. Acompanhe a leitura do texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Mais uma vez, citar o domingo não faz dele um dia santo. Contar o que aconteceu naquele dia não é uma ordem do Senhor de mudança e nem um mandamento novo. João, capítulo 20, verso 19, mais um texto fala sobre o primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. No verso 26, a Bíblia não cita o primeiro dia, mas o evento aconteceu neste dia. Tomé ainda não tinha visto Jesus. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O objetivo pelo qual os discípulos estavam reunidos não era religioso. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Não estavam no primeiro dia comemorando a ressurreição, pois somente creram na ressurreição quando viram Jesus. A ressurreição é comemorada através de um símbolo e não de um dia. O batismo representa renascer para uma nova vida, assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida. Os textos dizem que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não, definitivamente não. No livro de Atos, há mais uma referência ao primeiro dia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até a meia-noite. A razão da reunião acontecer no primeiro dia é que no dia seguinte Paulo seguiria sua viagem. E mais uma coisa importante, não é o ato de reunir-se em um dia que o torna santo. O que faz de um dia santo é o fato de Deus santificá-lo, e a Bíblia nos revela que o único dia que Deus santificou foi o dia de sábado. Paulo também fala do primeiro dia, e essa é a última referência que temos no Novo Testamento. Nada mais é dito. Mas será que agora encontraremos a base para a santidade do domingo no lugar do sábado? Acompanhe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. O texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado?
Não, nenhum indício de mudança ou pedido de Deus para que o dia seja mudado. Paulo não está falando de reuniões religiosas, mas de algo para ser feito em casa. O separar dessas ofertas era necessário devido a problemas que os cristãos da Judéia estavam enfrentando por causa da fome. Não existe um só versículo que ordene guardar o domingo como dia santo de repouso. Isso quer dizer que o primeiro dia da semana adquiriu essa ideia pela tradição e não pela palavra do Senhor. Existem centenas de versos em toda a Bíblia que mandam observar o sábado. O decreto mais antigo falando sobre o domingo não é cristão, mas pagão. O decreto foi assinado por Constantino no dia 7 de março de 321. A Bíblia já estava com todos os seus livros escritos, terminados e completos, há mais de 200 anos. Vou lhe fazer uma pergunta e a resposta está na Bíblia. Pode o ser humano mudar um mandamento de Deus de acordo com a sua própria vontade? A resposta é não. Há uma frase popular aqui no Brasil que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase não está correta. A voz do povo é sempre a voz do povo e a voz de Deus é sempre a voz de Deus. O povo, em alguns momentos, pode falar de acordo com a voz de Deus, mas isso não é sempre. Deus não fica esperando para saber o que é que o povo pensa para que ele tenha a opinião dele. Jesus deixou bem claro que a lei de Deus não pode ser mudada por nenhum ser humano. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. A vida de Jesus foi uma vida de obediência à lei. Cumprir significa corresponder e não no sentido de terminar. A lei não será mudada até que o céu e a terra passem, e eles ainda não passaram, e então nada mudou na lei. O que era antes da vinda de Jesus a essa terra continua sendo a mesma coisa com relação aos princípios dos 10 mandamentos. Jesus advertiu em Mateus capítulo 15, verso 3. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E em Marcos, capítulo 7, verso 7, Jesus diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus não aprova a lei dos homens colocada no lugar da lei de Deus. Eu sei que aquilo que estou lhe dizendo agora não é algo tão simples. Talvez você viveu sua vida toda pensando diferente. E os seus pais pensavam como você, seus avós, seus tios. O que fazer então? Você está tendo oportunidades que eles provavelmente não tiveram de conhecer mais verdades de Deus. Eu não estou lhe dizendo que você esteve errado a vida toda. Quero lhe dizer que você estava crescendo. Errado é pensar que o que conhecemos em qualquer área da vida é suficiente. A verdade de Deus não tem limites. Cada dia se aprende um pouco mais. Aprender significa crescer. E não tenha medo disso. Jesus está abrindo seus olhos e lhe fazendo ver o plano maior de Deus para a sua vida. As tradições humanas precisam ser quebradas se elas não estão de acordo com a vontade de Deus. De um lado fica o coração e do outro a razão. Mas saiba de uma coisa, a lei de Deus é a maior prova do amor de Deus. As leis servem para proteger a sua vida. Deus quer que você seja feliz e por isso Ele coloca regras para a vida e o sábado é uma delas. Algum tempo atrás, um senhor me disse que o dia do Senhor no Apocalipse era o domingo. Não existe nenhum texto que diga isso. E o verso que ele me mostrou foi o de Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Relembrando a nossa pergunta, o texto diz que o domingo deve ser santificado no lugar do sábado? Não. Mas esse dia também não é o domingo. Os pagãos da época de João tinham em seu calendário semanal o dia do Senhor, Deus, o Sol, que era comemorado sempre no primeiro dia da semana. Os cristãos não adoravam ao Deus Sol, por isso é que João, o autor do Apocalipse,
estava preso na ilha de Pátimos, sofrendo perseguições. Por essa razão, o profeta João não concordaria em render homenagem ao Deus Sol e nem observaria um dia de culto pagão. Em Marcos, no capítulo 2, verso 28, está escrito: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os textos não deixam dúvidas. O dia do Senhor é o sábado. Na cidade de Corinto, Paulo trabalhou durante 1 ano e meio fazendo tendas, e a Bíblia nos diz o que Paulo fazia a cada sábado. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos capítulo 18, versos 3 e 4. Nos 78 sábados que Paulo esteve em Corinto, ele dedicou-se à religião. O fato de que os sábados ele pregava para os gregos demonstrava que ele não fazia para contentar aos judeus apenas, mas sim porque esse era o dia de repouso. O sábado foi estabelecido na criação do mundo. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia Deus estabeleceu um tempo especial. E esse tempo perdurará por toda a história deste mundo e chegará até a vida perfeita e restaurada que um dia teremos com Jesus na eternidade. Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, apresentam o futuro. Acompanhe a leitura do texto. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado será tão eterno quanto a eternidade. Na época da escravidão, um escravo chamado José estava sendo leiloado. Entre o grupo dos compradores havia um homem com um semblante muito bondoso que cobria as ofertas que os outros faziam pelo escravo. Cada vez que alguém aumentava, esse senhor aumentava a sua oferta. José começou a lhe dizer: não desperdice o seu dinheiro, eu não vou trabalhar. O homem não ligava para os comentários de José e continuava aumentando a sua oferta. José continuava insistindo: não vale a pena me comprar, eu não vou trabalhar. Finalmente, ninguém mais se animou a pagar por aquele homem. Mas aquele senhor comprou José. Enquanto seguiam na carruagem para casa, com os braços cruzados, dizia: ainda que me mate, eu não vou trabalhar. Chegando à casa do seu novo dono, entraram na sala e o homem foi até uma mesa e começou a escrever em um papel. Assinou e entregou para José. Eu não vou trabalhar, eu não vou, José insistia. José, você sabe ler? Perguntou o seu senhor. Sei, mas eu não vou trabalhar, mesmo que me matem. Bem, disse o senhor, este documento é seu, leia. Com má vontade, José pegou o documento e começou a ler. Seu semblante se transformou. A emoção fez com que lágrimas rolassem pelo seu rosto. Aquele documento o transformava em um homem livre. O Senhor pagou tão caro por mim para me dar a liberdade? Sim, José, agora você é um homem livre. Mais comovido ainda, José disse: Senhor, então trabalharei como voluntário. Peça o que o Senhor quiser, que eu farei. Quando uma pessoa aceita Jesus em sua vida, descobre que ele foi liberto da culpa e da servidão do pecado e, pela graça de Deus, pode agora ter a vida eterna. Recebe das mãos de Deus uma carta de liberdade. O seu sentimento de gratidão o leva agora a dizer: Senhor, peça o que quiser, que eu farei. Jesus disse em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A história deste planeta está chegando ao fim. Não há mais tempo para dúvida. A voz de Deus é clara. A Bíblia está à disposição para ser estudada. Não deixe ser levado pela opinião de homens. Meu coração, nesse momento, bate mais forte. Deus está convidando você para mudar a sua vida e ser fiel. Lembre-se de uma coisa: o inimigo de Deus quer lhe prender no erro e no engano, mas Deus quer te fazer um vencedor. Decida nesse momento andar de acordo com a palavra de Deus. É a sua segurança, é a proteção, é a certeza da salvação. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra, porque ela nos mostra o caminho, é luz neste mundo escuro. Aqui, bondoso Pai, comigo ora este Teu Filho, que aceita o sábado como o dia do Senhor.
Eu o entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A experiência mais trágica que passamos nesta vida, sem dúvida, é a morte. Os anos se passam, a dor diminui, mas a falta nunca mais será preenchida. Outros defendem que existe a reencarnação do espírito em outra pessoa. Mas será que estas opiniões são baseadas na Bíblia? Haverá realmente vida após a morte? Para saber a resposta a estes enigmas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o Fim Revelado.